nos hospitais, vem visitar aquelas vidas, meu Pai, quantas vidas sofreram com a enfermidade, Senhor. Terceira Epístola Universal do Apóstolo João, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, ou de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de maravilhas, Senhor, venha falar conosco através da Tua bendita palavra, Senhor. Ela é a verdade, meu Pai, que nós acreditamos, verdade absoluta, infalível, inerrante, atual, Senhor. Fala, meu Pai, pois Teu servo te ouve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Pode louvar a Deus com as palmas. Grande Deus. Então, meus irmãos, nós estamos estudando as 3 epístolas do apóstolo João, que mais ou menos na década de 90 depois de Cristo, quase no final do primeiro século, ele vai escrever essas 3 epístolas e o livro de Apocalipse. E ele estava morando ali na cidade de Éfeso. E ali em Éfeso, a região da Ásia Menor, existia várias igrejas. Fora as 7 igrejas do Apocalipse, existiam outras igrejas que foram abertas pelo apóstolo Paulo, pelos cooperadores, por exemplo, por Epáfras, que abriu em Colossos, Hierápolis, Laodiceia, e outros irmãos que abriram igreja ali. E já ali então na época de João, o único apóstolo dos 12 que estava vivo, já muito velho, com certeza ele era o líder de todas as igrejas. E existiam então os pregadores itinerantes, os pregadores, os obreiros, cooperadores, que deixaram sua casa, deixaram o seu trabalho, a sua profissão, e foram viver da obra de Deus. Então eles saíram, eles eram enviados pela liderança para ir de cidade em cidade, de igreja em igreja, pregar a palavra de Deus, e acompanhar o trabalho, a obra de Deus em cada cidade. Amém? Então, em 2 João, em 2ª Epístola de João, que nós lemos na outra sexta-feira passada,
João ele alerta para a igreja não receber falsos profetas. Quais falsos profetas? Aqueles que negavam que Jesus veio em carne. Aqueles que, além disso, viviam na prática do pecado, porque eles entendiam que a carne não presta mesmo. Então eles seguiam a filosofia grega de Platão, que a matéria é má e o espírito é bom. E aí nós chegamos na terceira epístola do apóstolo João, que ele está escrevendo ao outro obreiro, chamado Gaio, e ele deseja que Gaio tenha saúde, que Gaio continue prosperando, porque a igreja, os irmãos pregadores itinerantes, quando eles voltavam para a igreja, eles estavam falando bem de Gaio. Eles davam testemunho: olha, Gaio, ele nos hospeda, nos dá comida, toda a necessidade básica que nós temos, ele tem nos ajudado. Então João, ele ora para que Deus continue então prosperando mais ainda e dando mais saúde para ele, porque ele era alguém hospitaleiro, alguém que servia com os seus bens, com a sua casa, com o seu dinheiro, ele servia esses pregadores. E Demétrio era outro obreiro que a igreja sabia que era um homem de Deus, e que a própria verdade confirmava que ele era de Deus, e ele então levava esta carta a Gaio. Mas havia também ali um líder de uma igreja que chamava Diótrefes, e ele era o que? Orgulhoso, soberbo, vaidoso. Ele não aceitava o comando do apóstolo João, ele não aceitava a gerência, a administração, a liderança do apóstolo João, porque ele queria ser o maior, ele queria ser o melhor, ele queria ter a primazia, o primado. Dizem que daí que surge a questão do papado, É daqui, esse Diótrefes é um precursor do papado, aquele que quer ser o maior da igreja, o Jesus da igreja, o Deus da igreja. Então podemos dizer que ele foi o primeiro que se auto-intitulou Papa, Queria ser mais do que a Bíblia, mais do que a igreja, mais do que os apóstolos. E o que ele fazia? Ele não recebia os pregadores que João enviava. E então João fala: olha, Gaio, não siga o mal, siga o bem. Não faça o mal, faça o bem. Continue hospedando os verdadeiros pregadores. Agora, na segunda epístola, ele já fala para aquela senhora e seus filhos não receber os anticristos enganadores. Mas na terceira ele incentiva Gaio a receber os verdadeiros servos de Deus. Estão entendendo? Então, em uma carta ele fala para não receber os falsos. Na outra carta ele fala: continue recebendo bem os verdadeiros. Mas esse Diótrefes, além de não receber, vamos supor que chegava uma carta lá, ele pegava e rasgava, porque as cartas, a Bíblia não era assim como nós temos hoje. Então o anjo da igreja tinha que pegar a carta e ler em alta voz publicamente aos ouvintes. Talvez poderia fazer cópias ou decorar, e essas mensagens escritas tinham que circular, tinham que passar de igreja em igreja, de pessoa para pessoa. Por isso que João fala: olha, tinha tanta coisa para escrever com tinta e com pena. Olha só, não era caneta como nós temos hoje, mas eu quero ir resolver isso aí pessoalmente, e eu vou falar tudo olho no olho, cara a cara, toda a maldade que Diótrefes tem feito contra nós e tem falado de nós.
Então ele falava, ele ficava criticando e acusando João também, se levantando contra João. E os irmãos que recebiam esses pregadores, esse Diótrefes, ele expulsava da igreja. Olha que obreiro tribulado. Vamos dizer que ele é um dos primeiros divisores da igreja. Alguém que quer ser dono da igreja, patrão da igreja, rei da igreja. Mas uma das marcas de um verdadeiro cristão, um verdadeiro obreiro, é que ele é gentil, é que ele é educado, é que ele é amoroso, é que ele ajuda o próximo nas suas necessidades básicas, é que ele é obediente à sua liderança. Quando a sua liderança é de Deus, então nós temos que obedecer. Agora, quando não é de Deus, amém. Mas quando a liderança é de Deus, obedecer. Olha só, a marca desses obreiros é que eles deixaram tudo, não por causa do cargo, não por causa de salário, não por causa de fama. A palavra do Senhor diz: olha, trate esses pregadores bem, porque eles deixaram tudo por causa do nome. Que nome é esse? Eles deixaram tudo para viver pregando a palavra de Deus por causa do nome de Jesus. Esse é o motivo verdadeiro que todos nós temos que ter. Tudo, meus irmãos, para nós cristãos, tudo deve ser por causa do nome de Jesus. Não deve ser por causa de títulos, de aplausos, de fama, de agenda. Deve ser sempre por causa da glória de Jesus, do amor a Jesus. Outra coisa é que diz assim: olha, cuida bem deles, porque eles saíram da sua terra, dos seus lares, e eles não pediram, não aceitaram dinheiro dos ímpios. Ou seja, nós entendemos que é dever da igreja sustentar os obreiros, e que uma precaução e algo muito prudente que eles faziam é não pedir dinheiro para descrente, não receber, não aceitar dinheiro dos gentios, e essa despesa ficar só para os membros. E isso já evitava que as pessoas viessem desconfiar que eles eram interesseiros mercenários, que só estavam interessados nas pessoas por causa do dinheiro que eles poderiam arrecadar delas. Só que as igrejas não vão ensinar isso, não vão falar isso e não vão praticar isso, infelizmente. Mas é a Bíblia que eu estou pregando aqui. É dever da igreja contribuir. E seria muito bom que as igrejas não pedissem dinheiro para ímpios, não aceitassem, para não dar motivo deles nos acusarem de ladrões, de mercenários, que só pensam em dinheiro, que só pede dinheiro, que só quer dinheiro, que não sei o que, não sei o que. Se nós não praticássemos isso, muitas mais pessoas visitariam a igreja e se converteriam a Jesus. Porque muitos dos maiores escândalos das igrejas hoje é corrupção, é lavagem de dinheiro, é vida luxuosa da liderança. É claro que isso sempre, não estamos falando aqui de nós meros mortais, pequenininhos, não. Estamos falando dos grandões, da elite, de quem está lá em cima, né? Geralmente é de lá que você vê as notícias. Vejam só, meus irmãos, como que nós vamos evangelizar
Quando nós vamos evangelizar as pessoas, nós pedimos dinheiro para elas? Não. Já pensou se a gente fosse evangelizar e chegasse na pessoa, paga um sorvete aí para mim, paga o meu ônibus, eu vim aqui te evangelizar, mas paga o meu ônibus, né? A pessoa, se não bater, ia pelo menos xingar nós. Então, meus irmãos, tem os verdadeiros pregadores e tem os falsos pregadores, os verdadeiros obreiros, os falsos obreiros, os verdadeiros cristãos, os falsos cristãos. E aí na primeira epístola do João nós vimos que tem os da luz, os das trevas, os que são de Deus, os que são do diabo, os que são da verdade, os que são da mentira, os que negam a Jesus e os que confessam a Jesus. Ali, na primeira epístola, ele dá discernimento para que a igreja da segunda epístola saiba, né, quem são esses que negam a Jesus, e para que os irmãos da terceira epístola venham tratar bem os verdadeiros. Então na primeira epístola ele já dá todas as características de quem é e quem não é de Deus, e ali está o teste. Você vai ter muitos versículos ali que vai servir como teste para você saber se você é um verdadeiro cristão. Quem é verdadeiro cristão ama o seu irmão, o falso cristão odeia o seu irmão. O falso pregador, que eram os gnósticos, heréticos, eles pregavam então, eles negavam que Jesus veio em carne, logo não tem ressurreição. É aquilo que eu falei, uma falsa doutrina puxa a outra. Se Jesus não veio em carne, ele também não morreu, também não tem ressurreição, então não tem triunfo sobre o pecado, sobre a morte. Então, as outras passagens da Bíblia que fala que aqueles que morreram salvos vão ser ressuscitados primeiro, é mentira. Nós lemos o Novo Testamento e sempre fala, Jesus falou que nós vamos ressuscitar, que os crentes que morreram vão ser ressuscitados, quem estiver vivo será arrebatado. Se eles negaram que o corpo de Jesus não era real, como então que Jesus ressuscitou e apareceu vários dias com aquele mesmo corpo? Porque eles queriam jogar o corpo fora, porque a filosofia é que a matéria é má, só o espírito que presta. O meu espírito precisa se libertar deste corpo, jogar fora o corpo. Não, Deus criou o corpo e não vai jogar o corpo fora, pelo contrário, aqui Ele já regenera o nosso corpo, e se a gente morrer, esse corpo vai ser ressuscitado e vai ser glorificado, para que este corpo glorificado seja semelhante ao de Jesus. E tudo isso eles não acreditavam, esses falsos profetas. Então, se eles negam a Jesus, eles negam também o Pai. Então eles dizem ser cristão, mas eles não são, porque eles não creem em Deus, não creem em Jesus, não creem na encarnação, na vida, no ministério, na morte, na ressurreição, na assunção de Jesus, na volta de Jesus. Oxe, como que eles podem dizer que são cristãos? Como que eles vão ficar aí pregando nas igrejas, enganando os irmãos, e muitos acabam sendo enganados, começam a seguir a essa heresia, essa seita gnóstica. E João, ele vai então esclarecer. Aí eles começam a falar assim, não, que a salvação então não é por meio de Jesus. A salvação é através de um conhecimento superior, um conhecimento secreto. Aí é que nem aquelas religiões de mistério, né? Que nem a maçonaria, 33 graus, né? Quem está no primeiro grau não sabe o que está no segundo, o que tem no segundo, que está no segundo não sabe o que tem no terceiro. Agora quem está no
33 sabe de tudo que está para baixo da pirâmide. Então, esse conhecimento não é para todos os cristãos. Esse gnose, esse conhecimento, é só para a elite escolhida, privilegiada. Então, através desse conhecimento de que a carne, a matéria é má e o espírito é bom, e que nós podemos fazer qualquer coisa com o corpo que não vai influenciar nada no espírito, e que não vejo a hora de morrer para esse corpo ser jogado fora e ficar só a minha vida espiritual vagando por aí. Quem tem esse conhecimento é salvo. E aí João vai falar: não. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos pela morte, sacrifício, ressurreição de Jesus. Nós somos salvos pela cruz. Nós somos salvos porque Jesus veio e se fez homem para perdoar os nossos pecados. Então vocês não precisam desses mestres, porque eles não têm o Espírito de Deus, eles têm o Espírito do Anticristo, que já opera, já está no mundo. Mas nós temos a unção de Deus, porque quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e essa unção nos ensina esta verdade. Esse tipo de ensinamento, de conhecimento, não é o que nós aprendemos na escola dominical, no culto doutrinário, numa faculdade teológica. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento pessoal, espiritual, individual, entre o crente e Deus, a qual o Espírito Santo revela. Aleluia. A qual o Espírito Santo te mantém nesse relacionamento vivo com Deus, e você conhece Ele de uma forma que eu não posso transmitir para você esse conhecimento, porque o relacionamento é teu com Deus, é meu com Deus. Esse tipo de conhecimento pessoal eu não transmito. Essa unção, o Espírito de Deus é que ensina todas as coisas. Não precisamos dessas mentiras. Então podemos saber quem são os pregadores que pregam a verdade. É que fala que Jesus veio em carne, que Jesus é humano e é Deus, e que Ele morreu e derramou seu sangue para perdoar nossos pecados e nos salvar. E quem vive no pecado, como eles viviam, e diziam: não tem problema, nós não temos pecado, porque a matéria é má, então nós não temos pecado. E Jesus fala: quem então pensa e vive assim, está chamando Deus de mentiroso, porque Deus fala que todos pecaram. Só que para nós que cremos que nós somos pecadores, cremos também que Jesus Cristo é o nosso advogado justo, que perdoa os nossos pecados. Então eles não têm quem perdoe eles não têm um advogado, porque também eles vivem no pecado, falando que é evangelho e dizendo que não tem problema nenhum viver no pecado. Mas quem vive no pecado não é de Deus, porque quem é gerado e nascido de Deus obedece os mandamentos de Deus. E esses mandamentos não são impossíveis de ser obedecidos. É eles que são preguiçosos e têm má vontade, porque o Espírito de Deus nos capacita a obedecer a Deus. E o amor verdadeiro é este: amar a Deus. Amor na prática é obedecer os mandamentos, e a outra evidência é amar o seu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Então esta é a conexão das três epístolas. João está em Éfeso, na Ásia Menor, escrevendo essas três epístolas. João, primeira epístola, tem 5 capítulos e vai falar lá de trevas e luz, de amor e ódio, de Deus e diabo.
falso profeta, verdadeiro profeta. E aí depois na segunda ele escreve para uma senhora, para que ela não venha receber em sua casa, não deixe esses pregadores mentirosos pregarem, ensinarem vocês, porque eles negam a Jesus, porque eles vivem no pecado e dizem ser evangélicos. E hoje em dia tem isso? Tem. Quais são as seitas e religiões? Seitas que se dizem ser igrejas, mas não são. Testemunho de Jeová, para ele Jesus não é Deus, é um Deus inferior. O adventista, Jesus ele é um arcanjo criado. Por Mormon, Jesus também é um Deus criado também, que casou com Maria, que mais? Que a Bíblia, ela não é só esse livro, tem os livros de Mormon, e que o próprio Deus veio e fez sexo literalmente com Maria, e um monte de doidura também. Agora o espiritismo cristão também tem o espiritismo cristão. Jesus é um espírito de luz aperfeiçoado. Então ele ou algumas religiões negam a humanidade de Cristo, outras negam a divindade de Cristo. Por exemplo, os muçulmanos, os judeus, eles creem na humanidade de Jesus, porque eles têm Jesus como um profeta. E a maçonaria e outras religiões orientais, eles creem, né, o budismo, o hinduísmo, eles creem que Jesus foi um grande mestre, mas homem. Então eles negam a divindade de Jesus. Ou eles negam a divindade de Jesus. Outros creem que Jesus é Deus, mas um Deus inferior como outros deuses. Mas nós sabemos que Jesus diz: eu e o Pai somos um. E ele diz: são três os que testificam na terra: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. São três os que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. E esses três concordam, estão em harmonia e entrosado. Ou seja, aqui ele está pregando a Santíssima Trindade. Nós não somos politeístas que creem em três deuses ou em milhares de deuses. Nós somos monoteístas, cremos em um Deus subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E outra coisa também a outra parte da vida de pecado. Você tem aí religiões ou igrejas, entre aspas, que as pessoas podem viver bebendo, pode viver fumando, pode viver amaziado, pode viver no vício, pode viver na sensualidade, pode viver na idolatria, pode viver tudo que não tem disciplina, não tem confronto no pecado. A pessoa pode viver do jeito que quiser, fazer o que quiser e ser evangélico. Então você tem hoje em dia um monte de cantor e artista da televisão que diz que virou evangélico, mas eles continuam do mesmo jeito que era. Ou seja, eles são que nem os gnósticos, vivem no pecado e dizem ser evangélicos. Então o mesmo problema do primeiro século da igreja, que a igreja enfrentou, nós enfrentamos hoje. É por isso que nós não devemos aceitar falsos pregadores que a vida dele é imoral. Não podemos aceitar.
na nossa igreja pessoas imorais. Teve uns casos aí dos grandão lá em cima, mas a igreja disciplinou, a igreja expulsou ou a pessoa saiu. Graças a Deus a nossa igreja ama a verdade. E é isso que ele escreveu nessa terceira epístola. Como eu fico feliz em saber que os meus filhos andam na verdade. Não tem coisa, parece Deus falando, não tem coisa que mais me alegra ao ver minha igreja, meus obreiros, meus filhos vivendo a verdade. Parabéns, meus irmãos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.